O alumínio ele tem várias características, né? Mas uma das principais características do alumínio é o poder de reciclagem, que ele é infinito. O alumínio ele é um metal leve. Ele é um metal muito flexível por conta dessas características. Então hoje é impensável de você imaginar uma sociedade sem o alumínio. Então é um metal do futuro. A história do alumínio no Brasil nos conduz por uma jornada marcada por conquistas, inovações, avanços tecnológicos, resiliência e transformações que ultrapassam os muros das fábricas e reverbera pela sociedade, criando um legado que vai muito além do brilho prateado do metal. Tudo começa com a mineração da bauxita, matéria-prima encontrada em diversos biomas brasileiros. O Brasil possui hoje a quarta maior reserva de bauxita do mundo, posicionando o país como um dos principais produtores globais. A mineração sustentável é aquela mineração no qual a gente pode aproveitar os recursos naturais e transformar ele em algo positivo para a sociedade. A mineração aqui na Alcoa, em Poços de Caldas, é uma mineração de baixo impacto. Nós operamos aqui pequenos bolsões, pequenas minas que são abertas. É uma bauxita bastante superficial, então ela se encontra já na superfície e aí à medida que a gente lavra esses pequenos corpos, também nos possibilita fechar. E aí já possibilita a atividade posterior, que é a reabilitação. Nossa produção de bauxita é uma produção sustentável. Ao mesmo tempo que a gente extrai a bauxita, a gente vai recompondo a área minerada. Assim que vai minerando, não deixa para trás passivos, a gente vai melhorando a área que foi minerada para entregar o solo em condições melhores ou iguais para os produtores rurais que normalmente são proprietários dessas terras, né? Na mineração Paragominas, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Dry Backfill, no qual possibilita que as áreas que eram áreas de depósito permanente dos rejeitos da mineração se transformaram numa área de processamento. A gente seca o material nessas barragens e depois leva esse rejeito de volta para a área que foi minerada. Com isso, a gente dá uma contribuição ambiental muito grande, porque a gente não precisa construir mais barragens nas nossas operações. Isso é uma evolução fantástica e um exemplo de uma mineração sustentável. As formas tradicionais de transportar bauxita é através de trem, caminhão, navios. Hoje a mineração Paragominas está totalmente integrada à refinaria da Alunorte através desse mineroduto. São 244 quilômetros, 2 estações de bombeamento, e a bauxita vem totalmente bombeada de Paragominas até aqui a Alunorte. Então, ele é pioneiro e é a tecnologia mais sustentável de transportar a bauxita entre o fornecedor, que é a mina, e o consumidor, que é a refinaria. Após a extração, a bauxita é refinada e transformada em alumina, um material em pó utilizado como base para a produção de alumínio, mas que é também utilizado na fabricação de outros produtos, como vidro, cerâmica, refratários, abrasivos, produtos farmacêuticos e no tratamento de água. Esse processo acontece em modernas refinarias que priorizam a eficiência e a sustentabilidade. O Brasil é o terceiro maior produtor de alumínio do mundo. A intensidade carbônica das refinarias brasileiras chega a ser 4,6 vezes menor que a média global, graças aos investimentos feitos em melhorias de processos e na substituição de combustíveis fósseis, utilizados na geração de energia térmica que alimenta as caldeiras das refinarias. As empresas que atuam no setor seguem os mais rigorosos padrões ESG e possuem certificação da Aluminium Stewardship Initiative, ASI. A gente tem um sistema de gestão muito forte, muito rígido. Nós somos a primeira refinaria certificada do mundo na ISO 55000. Todas essas certificações, elas vêm consolidar, ratificar o nosso sistema de gestão.
Então essa é a grande importância das certificações, porque elas vêm confirmar que o nosso sistema de gestão está indo na direção correta. Sustentabilidade é o ponto de partida que direciona os nossos esforços aqui na CBA. Nós buscamos mudar então a disposição de resíduo a úmido para resíduo a seco. Em 2024, nós inauguramos o nosso filtro prensa full, que muda o formato de disposição a úmido com 45% de sólidos para 75% de sólido, tornando esse resíduo um resíduo seco. A tecnologia do filtro prensa é a melhor tecnologia que tem disponível no mundo para trabalhar o nosso resíduo de bauxita. Por quê? Porque a nossa estocagem é uma estocagem a seco. O filtro prensa permite a gente elevar essa concentração de sólido para 78%, quase 80%. Então, um material totalmente seco. Então, pelo fato dele ser totalmente seco, a gente consegue compactar ele. Então, as áreas de resíduo hoje ocupam 4 vezes menos espaço do que ocupavam no passado. A alumina é então transformada em alumínio primário. O alumínio brasileiro tem uma das menores intensidades carbônicas do mundo, graças à utilização de uma matriz energética limpa, diversificada e renovável. Nós temos uma geração de energia 100% renovável, então nós temos uma matriz que hoje é 90% hidrelétrica e 10% eólica, de maneira que o nosso alumínio tem uma baixa pegada de carbono por termos uma produção de alumínio com uma matriz 100% renovável. As salas Furnace é o coração de qualquer operação de alumínio. É ali que a gente produz o alumínio líquido, que depois vai ser direcionado à fundição para produzir os produtos de alumínio. Nós fazemos uma alimentação automática da alumina nas salas Furnace, dentro do forno, e com isso a gente naturalmente tem uma melhor eficiência daquele processo produtivo, então menores custos, mas principalmente menores emissões. Acho que o principal objetivo desse projeto foi de reduzir as emissões nessa etapa produtiva, né? 90% da nossa energia vem da nossa hidrelétrica. Ela abastece essa planta aqui no momento de chuva. Nos momentos de seca, a gente acaba precisando, às vezes, comprar um pouco de energia, mas a gente é praticamente autossustentável. O alumínio, ele faz parte da nossa vida, né? Portas e janelas são feitas de alumínio, esse é o segmento de construção civil. As embalagens de alimentos, bebidas e medicamentos, então esse é o segmento de embalagens. Segmento de transportes, os veículos, ônibus, caminhões e carros no dia a dia. Tem o segmento de energia, que tem muito alumínio nas linhas de transmissão de energia. E também para produtos de consumo, por exemplo, panelas, escadas e cadeiras de praia levam muito alumínio. Então o alumínio, ele já está em toda a economia, já está na nossa vida no dia a dia, né? Ele é um metal estratégico, ele é um metal que vai fazer parte da transição energética. Ele tem uma baixa pegada de carbono e ele vai ser parte da solução na redução das emissões daqui para frente. Então, não só a importância que o alumínio tem hoje para o mundo, é importante a gente olhar a importância que o alumínio vai ter no futuro nessa transição energética, sendo um dos metais estratégicos. Uma das maiores vantagens do alumínio é sua reciclabilidade. Cerca de 60% do consumo brasileiro de produtos de alumínio vem da reciclagem, que é mais do que o dobro da média mundial. O Brasil também é referência global na reciclagem de latas para bebidas, devido ao pioneirismo da indústria, que desde a década de 90 vem investindo em capacidade de reciclagem e em centros de coleta próprios, além das ações de colaboração ao longo da cadeia de custódia. A Novelis é uma das maiores recicladoras de alumínio do mundo. Quando você recicla o alumínio, você utiliza apenas 5% da energia demandada comparado ao alumínio primário. Então isso garante sustentabilidade. O consumo energético é muito menor. A água também, né? Você utiliza menos água nesse processo, além da energia. Você não agride o meio ambiente também, né? Então tudo isso acaba fechando um pacote de sustentabilidade que é extremamente colaborativo com o mundo que nós vivemos hoje, né? A reciclagem é um segmento estratégico para a CBA. Então, nós desenvolvemos tecnologias próprias para reciclar material. Um exemplo é a tecnologia REAL, que consegue processar embalagens multimateriais, então aquelas embalagens de leite longa-vida ou de suco, que são vários materiais em conjunto, que é papel, com plástico e alumínio. E com essa tecnologia a gente consegue acessar um mercado novo.
Para além das conquistas industriais, o setor do alumínio é também um agente de mudanças, transformando realidades, promovendo inclusão social, abrindo as portas para a educação e criando oportunidades de crescimento pessoal e comunitário. O desenvolvimento econômico é apenas uma das muitas faces de um legado maior, que molda um futuro mais justo, equilibrado e acessível para todos. A preocupação com o meio ambiente se traduz em ações concretas, como a reabilitação de áreas mineradas, a redução das emissões de gases de efeito estufa e o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes. A sustentabilidade é um valor enraizado na cultura da indústria, que guia cada decisão e cada etapa do processo produtivo. Quando a gente fala do ponto de vista reflorestamento, né, hoje a mineração de Paragominas, ela tem um reflorestamento 1 para 1. O que é isso? Para cada hectare minerado, a gente recupera 1 hectare. Mas a gente não se contenta só com isso, a gente quer recuperar um pouco a mais do que isso. É um sonho realizado, eu com 75 anos, ter um viveiro onde eu posso falar assim que eu sou diretora desse viveiro e ensino meus netos a trabalhar e meus bisnetos também, que já estão junto comigo. É onde eu aprendi a viver novamente, que antes até a gente tinha uma vida mais sedativa, e agora hoje não, hoje eu me sinto uma vida ativa. Para cuidar é com muito carinho. Tendo amor e carinho, tem tudo. A mineração, ela mantém um viveiro de mudas. Dentro do viveiro são produzidas as mudas utilizadas na reabilitação. Além do uso nas áreas reabilitadas, ele também é usado para doação para a comunidade. Esse é o nosso viveiro de mudas nativas. A gente traz as sementes resgatadas nas áreas onde a gente entra e aqui a gente transforma elas em mudas. A partir do momento em que essas mudas já estão adultas e prontas o suficiente para poder voltar para o campo, a gente volta essas mudas para as áreas poderem retornar ao seu estado natural. Dessa forma, a gente preserva a biodiversidade local e, além de voltar a flora, consequentemente volta a fauna e logo em seguida a gente também volta a prestar os serviços ecossistêmicos que essas áreas prestavam antes da gente iniciar nossas operações. A MRN tem um papel fundamental nessa parte de reflorestar, principalmente quando trata-se para a castanha do Pará, que é uma espécie onde nós, ribeirinhos quilombolas, utilizamos tanto os frutos, tanto a semente, algumas biojoias que são feitas também. Então ela tem um papel muito importante. Eu entrei na Mineração do Norte como trainee, foi uma grande oportunidade e vim para fazer um trabalho pioneiro aqui na nossa região, que foi implantar um banco de castanha do Pará em uma das nossas operações. O banco de germoplasma, primeiramente é feito um mapeamento das matrizes e a MRN ela teve essa preocupação em selecionar essas árvores que apresentavam o fuste bem ereto, aquelas árvores que tinham copas bem grandes. Foi feito um processo de beneficiamento para separar as melhores castanhas e depois foi feito o processo para plantar no nosso viveiro. E à medida que as plantinhas iam crescendo, as mudas, foi feito todo um processo de transplante para o saquinho até atingir uma altura adequada para que essa planta ela fosse ao campo. E depois foi plantado lá no platô, onde era o antigo castanhal. Foi uma experiência maravilhosa, foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E quando a gente chega aqui na Mineração Rio do Norte, ter o contato com profissionais que estão há 5, 10, 15 anos é muito bom, porque você tem essa troca do aprendizado científico na prática. Então, para mim, estagiar e trabalhar na Mineração Rio do Norte foi a oportunidade que eu tive de ingressar no mercado de trabalho e, através dos resultados, posteriormente, eu tive a oportunidade de ser analista. Nas regiões onde a indústria atua, o desenvolvimento ultrapassa barreiras. Comunidades antes isoladas se veem integradas a um novo panorama econômico, com a geração de empregos e o desenvolvimento de infraestrutura local. A inclusão social não só transforma realidades individuais, mas constrói sociedades mais justas e integradas, onde o crescimento é coletivo. É difícil a gente falar de Poços de Caldas e não falar da Alcoa, as histórias se misturam. Porque a gente fala em Alcoa, a gente vê hospital, a gente vê na escola, a gente vê em prédios públicos, a gente vê na cidade. Então, assim, a gente vê que em todo lugar a Alcoa está construindo, e isso é muito bom.
A DEFIP é a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Hoje são mais de 5.000 atendimentos gratuitos, onde a gente consegue, através da nossa missão, que é habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência em todos os aspectos, seja na saúde, na educação, na cultura, no esporte, para que de fato ela possa estar além dos muros, né? Porque a DEFIP ela é uma ponte que possibilita com que a pessoa de fato esteja na sociedade. A ALCO ela faz parte do cronograma de ascensão da instituição. É uma grande parceira. Ela sempre acreditou em todos os passos da DEFIP e por isso os investimentos. Então, como nós preconizamos o atendimento de qualidade e excelência, e a ALCOA também tem isso como dentro dos seus propósitos, houve aí um casamento, né? Onde a gente pode dizer que por muitos anos estamos aí solidificando, né, os nossos contratos para que a gente possa oferecer mais e mais para a sociedade. E agora nós temos o parquinho, que é uma ação terapêutica, para que a gente possa oferecer um recurso para além daquela sala, né? Então esse espaço aqui é um espaço terapêutico onde se constrói emoções, sentimentos, reabilitação em todos os aspectos. O alumínio, ele está no nosso dia a dia. E quando a gente trabalha com projetos sociais, com projetos que ampliam a nossa cadeia de fornecedores, nós aproximamos essas pessoas do que é a indústria. Nós trazemos para ela um pouquinho do que é esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento de toda a comunidade. A AMG ela tem um grande impacto na cidade. Além dos nossos empregados e seus dependentes, nós temos uma série de fornecedores locais. É valor para a AMG trabalhar com fornecedores locais e isso vai envolvendo cada vez mais a cadeia da região onde a gente está inserido. A AMG desenvolve pessoas, essas pessoas desenvolvem suas famílias, a AMG desenvolve comunidade, a comunidade desenvolve outras pessoas e essa cadeia de desenvolvimento ela cresce cada vez mais, é exponencial. Falando da cooperativa, da CEDAB, a cooperativa ela é uma cooperativa de pequenos produtores e agricultores de agricultura familiar no município de Barcarena. O agricultor, ele sozinho, ele não tem condições de beneficiar o seu próprio produto, né? A maioria dos nossos agricultores não tem transporte, às vezes só tem uma bicicleta, então vai se arriscando para a cidade para comercializar. Então, a cooperativa, ela assume esse papel que ela faz, ela dá estrutura para o produtor, em todos os sentidos, desde a produção da comercialização. Eu trago as polpas para cá e aqui eu faço todo o processo até o momento que ela vai ser envasada, né, no pote, já fica embalada, pronta para ser distribuída no mercado. O Tipidix tem um impacto muito grande, muito positivo na comunidade, né, aqui no município, porque são os produtos novos produzidos pelos agricultores. Então isso trouxe uma inovação muito grande para o município e um crescimento no comércio local também. Ele incentiva o produtor a produzir, a plantar, né, a criar também, porque isso traz uma grande importância para nós na renda familiar. Eu não tinha o meu produto no mercado, mas com a chegada do projeto, né, hoje eu vendo meus produtos para supermercados, padaria, para outros estados. A Hidro ela tem uma história com a cooperativa desde a sua fundação. A gente tem vários projetos que são financiados pelo fundo da Hidro, estão dentro da cooperativa. A Termomecânica sempre investe muito em tecnologia e capacitação das pessoas. Prezamos por capacitar as pessoas e gerar emprego, principalmente na região em que situamos. São processos que necessitam de mão de obra qualificada, de pessoas formadas, e dessa forma é uma maneira muito importante que a gente enxerga de contribuir com o desenvolvimento, principalmente socioeconômico da região. Eu sou um exemplo disso. Quando iniciei na Termomecânica, uns anos atrás, eu era operador de máquina, trabalhei na produção, fui técnico de processos, fui responsável por linha de produção e hoje atuo na parte de engenharia de processo, seguindo esse desenvolvimento interno do qual é tão importante para nós. A Novelis é muito preocupada com a questão de diversidade e inclusão. A gente tem um programa, né, na empresa chamado Igual, que é voltado para promover iniciativas de diversidade e inclusão aqui na nossa empresa mesmo. Então a gente tem grupos de afinidades, a gente tem 3 grupos hoje na Novelis, um que é voltado para mulheres, né, o Empodera, a gente tem o Preto no Preto, que é voltado para raça,
e a gente tem o Proud, que é voltado para a comunidade LGBTQIA+. Eu sou hoje a primeira mulher no Sul e Sudeste a estar participando como coordenação na área de centro de coleta. O centro de coleta, na parte de sucateiros, de catadores, as mulheres fazem a diferença, tanto pela criticidade na análise do material, quanto na sua performance, quanto na sua visão de negócio. A mulher, ela está ocupando um espaço que antes não era tão explorado e hoje, na sua expertise, ela consegue ter. E junto com os homens a gente consegue trabalhar aí, vencendo com o time. Diversidade de pessoas, diversidade de raças, de gênero gera mais conhecimento, diversidade nas entregas, né? Um complementa o outro e isso agrega muito para o negócio. A educação é o alicerce de um futuro promissor e se torna uma ferramenta de ascensão social, abrindo portas para novas profissões, gerando oportunidades de crescimento pessoal e de empoderamento das comunidades. Investir na capacitação de jovens e adultos contribui para o desenvolvimento das próximas gerações, criando profissionais qualificados e preparados para os desafios do mercado. Eu sempre tive um sonho, que foi fazer o curso de engenharia florestal. Eu pude chegar até Belém, a nossa capital, fazer o curso que eu sempre sonhei e ter o apoio financeiro da empresa com uma bolsa mensal. Me sinto assim também privilegiada, porque a oportunidade ela foi concedida e eu aproveitei. Para mim, a Emerrene, ela tem um impacto positivo e principalmente um legado que ela vai deixar para a nossa região, que é por meio da educação, proporcionando para nós, quilombolas, ribeirinhos, uma qualidade de vida melhor e também um futuro promissor. A proposta do Instituto EA3 é justamente dar oportunidades para jovens que não teriam oportunidades. Então, quando a gente vê os meninos vindo para cá 3 vezes por semana, ficando aqui 6 horas conosco para estudar, dedicados a adquirir conhecimento, para pleitear uma oportunidade no mercado de emprego, isso a gente tem, assim, nós temos consciência do que isso impacta socialmente, principalmente nas comunidades onde a gente está atuando. Quando a gente fala que mais de 1.000 adolescentes, né, passaram pelo projeto Aprendiz, a gente está falando que mais de 1.000 adolescentes tiveram oportunidades no mercado de trabalho, tiveram oportunidade de adquirir conhecimento que, mesmo que eles não estejam nas empresas, qualquer escolha que eles tenham feito contribuiu para a formação deles. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com outros jovens, adolescentes e crianças, eu sempre falo, aproveitem essa oportunidade por meio dos programas educacionais. Dificuldades, lutas, nós sempre vamos encontrar, mas nós temos que criar estratégia e superá-las. E a educação, ela é a saída. O alumínio, com a sua leveza e versatilidade, não se limita à indústria e encontra espaço na arte. Artistas de diferentes vertentes aproveitam as qualidades do material para criar esculturas, instalações e obras inovadoras. A resistência e a maleabilidade do alumínio permitem criações únicas, desde pequenas peças minimalistas até obras monumentais. Mais do que o insumo, o alumínio é uma plataforma de expressão criativa, mostrando que tecnologia e arte podem se fundir para refletir a sociedade contemporânea. O Centro Cultural do Alumínio, CCAL, é um centro cultural fundado em 2017 com a missão de preservar e difundir a história do alumínio e da indústria do alumínio no Brasil com um viés cultural e artístico. O Centro Cultural do Alumínio busca diálogo com artistas e designers que trabalhem com o alumínio não apenas enquanto suporte, mas também enquanto objeto de investigação. E é através das exposições das obras desses artistas e designers que o Centro Cultural do Alumínio apresenta para a sociedade esse metal diverso, versátil, elegante e sustentável. Sempre desenhei, né? Eu desenho desde sempre. Eu acho que foi minha primeira comunicação. E como o meu pai era um ambientalista, então a arte sempre teve essa relação com o meio ambiente em casa. O reaproveitamento do material era extremamente falado em casa, né? E aí é óbvio que meu trabalho ia ter a ver com reaproveitamento. Meu pai desde sempre falava, não pode se tirar mais nada do planeta. Então isso tudo estava muito latente na minha vida como artista. O alumínio é um elemento central do meu trabalho. As características físicas do alumínio são
extremamente importantes para o meu trabalho. Primeiro, pela leveza, porque eu gosto muito dessas estruturas suspensas, né? No meu trabalho isso aparece bastante. Então, o alumínio é super importante, porque ele tem um aspecto robusto, só que ele é leve. E também porque o meu trabalho é totalmente manual, né? Tem uma questão que é possível com alumínio, que às vezes eu corto mesmo. Eu não quero usar uma maquita, eu não quero usar uma serra, eu quero cortar com a mão, porque eu aprendi a trabalhar desenhando, né? E às vezes a mão eu vou ter essa dobradura que eu vou conseguir só com a mão, com a tesoura. Desde criança eu gosto de trabalhar com arte, desenho, faço esculturas. Eu sempre gostei de fazer maquete. O que despertou o interesse a trabalhar com alumínio, na verdade, foi porque eu sou um grande consumidor de café. E o café vem dentro de uma cápsula de alumínio. E aí eu descobri que dava para fazer arte com as cápsulas. Elas já estavam coloridas, prontinhas para trabalhar. As características do alumínio assim, são perfeitas porque eu faço. Eu consigo cortar, modelar, amassar e utilizar de várias formas possíveis. O alumínio é a parte central, é a matéria-prima principal da minha obra, porque ali eu consigo manipular as cápsulas de alumínio e transformá-las em escamas que chegam nos meus peixes. Então é um elemento vital, 90% da obra é alumínio. O alumínio é um material extremamente importante para as questões sustentáveis, porque é um material 100% reaproveitável, né, e reciclável. Ele tem sempre uma pós-vida, depois de outra vida, depois de outra vida. Às vezes isso acontece na própria escultura, né? Então às vezes chega uma obra e ela vai poder ser outra obra, né? Justamente porque eu estou trabalhando com a matéria-prima que é extremamente reciclável e reaproveitável. Do solo às mãos de quem transforma. O alumínio é parte essencial do desenvolvimento do país. Esta é a história de um metal que está moldando o mundo moderno e que continua a inspirar a construção de um futuro promissor para todos. Um futuro em que a inovação, a inclusão social e a sustentabilidade caminham lado a lado, garantindo que o legado do alumínio continue a brilhar por muitas gerações. Não há sociedade moderna sem alumínio.